Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Saúde Agora, canal que fala sobre saúde, desde a alimentação até a prática de exercícios físicos, pequenas alterações no seu dia a dia que vão de facto melhorar a sua saúde. Hoje vamos falar sobre a importância da água para a saúde. A água é uma substância constituída por dois elementos químicos que são hidrogênio e oxigênio na proporção de 2:1. É considerada o solvente universal e é representada pela fórmula química H2O. Qual é o castigo que has dar na tua filha se lhe encontrasse a beber H2O? Vou lhe dar surra. Importância da água para os seres vivos. A água é importante para a vida de todos os seres vivos, pois desempenha diversas funções essenciais como transporte de substâncias indispensáveis à vida, mantém as células com o tamanho e forma adequados, faz parte de todos os líquidos orgânicos, como o sangue, a urina e o suor, regula a temperatura do corpo e intervém em todas as transformações que ocorrem no interior do organismo. Principais características da água. A água compõe a maior parte da massa dos seres vivos, sendo responsável por mais de 70% do peso corporal. Sua percentagem pode variar nos tecidos do nosso organismo. Assim, nos nossos ossos, a percentagem de água é de 20%, enquanto que no nosso cérebro a percentagem de água é de 85%. A água potável, que é própria para consumo, apresenta-se inodora, insípida, incolor e livre de micro-organismos prejudiciais à saúde. Outras características da água são o calor específico, o calor latente de vaporização, o calor latente de fusão, coesão, adesão, capilaridade e pH neutro ou alcalino. Existem outras características da água, mas nós vamos ficar com estas, não é? Calor específico é a capacidade que a água tem de absorver e perder grandes quantidades de calor sem aquecer nem esfriar muito. Ou seja, a água perde calor ou ganha calor, mas ela não aquece muito, mas ela não esfria muito também. Isto nos garante a característica de sermos animais homeotérmicos, ou seja, nós conservamos a nossa temperatura. O calor latente de vaporização é a quantidade de calor necessária para provocar a vaporização de água, ou seja, cada vez que certa quantidade de água evapora, leva consigo muito calor. Então imagina, quando estamos a praticar exercício físico, a quantidade de calor que nós produzimos interna é dissipada, ou seja, é diminuída através do calor, ou seja, a água sai com a quantidade de calor que nós já não precisamos, tá certo? Capilaridade é a tendência que a água tem de subir pelas paredes de tubos ou se deslocar por espaços estreitos. Então, a água tem essa propriedade e para nós seres humanos nos ajuda a transmitir a corrente elétrica, nos ajuda ao nosso sangue levar, transportar íons para as células mais recônditas do nosso corpo. Então, nos capilares são vasos com um diâmetro muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Essa propriedade da água ajuda a nutrir as células mais distantes do nosso corpo. Por exemplo, como são as células que constituem as nossas unhas, o nosso cabelo, não é? E tanto mais que quando há a desidratação, as primeiras células a sofrerem são as células mais distantes do nosso corpo, as células que formam as nossas unhas. Pessoas desnutridas ou
desidratadas têm as unhas mais quebradiças, têm o cabelo mais quebradiço, não é? Então essa propriedade é ótima para o nosso corpo. O pH é uma escala que mede a acidez e alcalinidade da água e dos demais alimentos. Ou seja, o pH vai medir a quantidade de hidrogênios que existe em determinada substância, não é? Seja ela líquida ou sólida. Assim, nós temos uma escala que vai de 0 a 14, não é? O ponto médio corresponde ao número 7, não é? Que é o ponto neutro, tá certo? A escala vai de 0 a 14 e o ponto médio é o número 7, que constitui o ponto neutro. Assim, nós temos 3 tipos de águas. Temos as águas ácidas, que têm um pH que varia de 5 até 6,5. Temos as águas neutras com um pH de 7, ali no ponto médio. E temos as águas alcalinas com um pH de 7,5 a 8,5 ou mais. Tá certo? Bom, segundo o médico Stefan Domenig, no seu livro A Cura Alcalina, a água ácida exige um maior esforço fisiológico por parte do organismo e um consumo prolongado de ácidos pode traduzir-se em obstipação, inflamação, digestão lenta, falta de energia, osteoporose, pele seca e até falta de concentração. Já o consumo de água neutra ou alcalina mantém mais facilmente o pH sanguíneo e o pH intercelular, proporcionando mais energia e uma menor probabilidade de sofrer doenças inflamatórias e degenerativas, porque um ambiente alcalino é menos propício à inflamação e ao desenvolvimento de câncer. Benefícios da ingestão de água. A água ajuda a limpar o corpo e mantém-nos hidratados. Por isso, deverá beber cerca de 2 litros de água por dia, tal como recomenda a OMS, uma vez que ajuda a fazer circular os nutrientes pelo corpo e a libertar toxinas. Ajuda também a perder peso, pois beber 1 a 2 copos de água antes de uma refeição também ajuda a controlar melhor o seu apetite, reduzindo aquela tendência de comer mais que o necessário. Mantém também a pele, as unhas e os cabelos hidratados. Como gerir água de forma correta? Não devemos esperar sentir sede para beber água, já que essa sensação significa que o nosso organismo está desidratado. Então, se tiver um estudante de medicina, ou de enfermagem, ou um outro estudante de ciências da saúde, sabe que a água no nosso corpo ela está no espaço intracelular, ou seja, dentro da nossa célula, e também está no espaço extracelular, ou seja, fora da nossa célula, no sangue. Então, se esperar sentir sede, significa que a água já começou a sair do espaço intracelular da nossa célula, ou seja, a nossa célula já tem pouca água e o sangue começou a ficar também sem água. Então, não devemos esperar sentir sede para bebermos água. Segundo, beber um copo de água assim que acordar. Pelo menos 30 minutos antes do pequeno almoço ou do mata-bicho. A água ajuda a ativar os órgãos internos, o sistema circulatório e a eliminação de toxinas e resíduos decorrentes das calorias queimadas durante o metabolismo noturno. Ou seja, durante a noite o nosso corpo tem um metabolismo que podemos considerar aqui que é um metabolismo básico, é um metabolismo basal,
Mas os resíduos do metabolismo são toxinas, são ácidos. Então precisam ser eliminados. E por onde é que vão ser eliminados? Pelos rins, principalmente através da urina, não é? Através das nossas fezes, através do suor, nós vamos eliminando essas toxinas, mas principalmente através da urina. Então, beber água nos facilita a eliminarmos mais facilmente esse lixo produzido durante a noite, tá certo? Beber um copo de água pelo menos meia hora antes de iniciar a refeição ativa as papilas gustativas da língua e hidrata o estômago, para que a ingestão de alimentos ácidos não seja desconfortável. Ou seja, 30 minutos antes de uma refeição, beber 2 copos de água ajuda-nos a digerirmos melhor os nossos alimentos, principalmente os mais ácidos, não é? E nos dias de hoje, os nossos alimentos têm sido cada vez mais ácidos. Evite beber água durante as refeições. Bom, pessoal, é necessário que durante as refeições não bebamos água, porque quanto mais líquido ingerimos durante as refeições, esse líquido vai diluir as enzimas digestivas e os ácidos estomacais. Isso vai fazer com que a digestão torne-se lenta e vai fazer com que a pessoa tenha mais apetite, ou seja, a pessoa vai ter mais fome, não é? Porque a água normalmente vai dilatar o estômago, dando mais espaço para alimentos. Então, em vez de emagrecer, como o caso de beber água 30 minutos antes das refeições, se beber água durante as refeições, vai engordar. Em 2002, o grupo adventista publicou um estudo no American Journal of Epidemiology com mais de 20 mil indivíduos separados em 3 grupos. O primeiro grupo tomava até 2 copos de água por dia. O segundo grupo tomava 3 a 4 copos de água por dia. Já o terceiro grupo tomava mais de 5 copos de água por dia. Este estudo concluiu que o segundo grupo, que tomava 3 a 4 copos de água por dia, tinham 44% menos risco de ter infarto agudo do miocárdio, em relação ao primeiro grupo, que só tomava até 2 copos de água por dia. Já o terceiro grupo tomava mais de 5 copos de água por dia e tinham 52% de menos risco de ter doença cardíaca ou cerebral. Ou seja, um estudo que teve como variável apenas água, apenas a ingestão de água, publicado no jornal americano, não é? Um jornal de prestígio, não é? Está aí mostrando a relevância que a água tem, não é? Ela faz parte do nosso corpo, corresponde a 70% do nosso peso, então está aí por alguma razão. Bom, este foi o nosso assunto, a nossa dica de saúde. Espero que possa colocar em prática as dicas que nós passamos aqui, não é? Porque vão melhorar de forma substancial a sua saúde. Bom, quando começar a beber água, toda hora é hora e você sabe, saúde é agora. Fiquem bem e estaremos juntos no próximo vídeo.